Talvez você já tenha ouvido falar de Harry Houdini, um dos maiores ilusionistas escapistas de todos os tempos. Houdini ficou famoso por fazer números de escapismo, onde geralmente ele era preso com algemas e acorrentado, muitas vezes imobilizado, e mesmo assim ele conseguia se soltar. No maior número dele, chamado Handcuff Act, ele era preso totalmente algemado, com uma camisa de força de ponta cabeça e deveria se soltar antes de se afogar em um tanque com água. A fama dele era tão grande que em toda a cidade que ele fazia turnê, os policiais prendiam ele durante a noite numa cela, algemavam e de manhã ele aparecia misteriosamente do lado de fora. Não havia dúvidas, por onde ele passava, todo mundo sabia, ele era mágico. E um dos números pelo qual ele ficou conhecido era chamado de a incrível resistência abdominal. Nesse número, ele desafiava todo tipo de pessoa, inclusive lutadores, a darem um soco bem no meio do seu estômago. E aí o Houdini enrijecia os músculos do abdômen a ponto de segurar praticamente qualquer tipo de soco. E após apresentar esse número para uma plateia de estudantes em Montreal, no Canadá, um dos estudantes invadiu os bastidores e, sem dar tempo para o Houdini enrijecer os músculos, ele mandou 3 socos no abdômen do Houdini. E os golpes foram tão fortes que romperam o apêndice do ilusionista, que naquele dia não conseguiu mais se apresentar. Uma semana depois, com muitas dores abdominais e se recusando a ir no médico, ele fez a sua última apresentação. Ele entrou no palco com 40 graus de febre e durante o número de escapismo, ele desmaiou e teve que ser levado correndo para o hospital. Houdini faleceu nesse dia devido a peritonite causada pela ruptura do seu apêndice. Tá, mas o que as pessoas chamam de mágica? Tudo aquilo que a gente não consegue explicar é muito mais fácil dizer que é mágico. Quando você vê um ilusionista fazendo um truque, você não tem ideia de como ele fez aquilo. Para você, aquilo é mágica. Mas quer ver uma coisa bem curiosa? Quando você vê um artista fazendo arte, quando você vê aquele desenho incrível ficando pronto na sua frente, você sabe que não foi mágica, afinal, você viu ele fazendo ali na sua frente. Mas para tentar explicar como um artista consegue fazer algo tão incrível, as pessoas recorrem a uma explicação tão lógica quanto a mágica. Elas dizem que aquele artista tem um dom. Dom, no dicionário, tem essa definição: dádiva, bem ou graça, recebida por uma divindade. Dom, em inglês, é gift, que em outra tradução também significa presente. Ou seja, dom é um presente, algo que nasceu com você sem que necessariamente você tenha feito algo para poder possuir aquilo. Você simplesmente nasceu desse jeito. E as pessoas costumam dizer: nossa, você tem o dom de desenhar. Significa que isso nasceu com você, você não teve que aprender, né? Você já nasceu sabendo fazer aquilo. Você tem o dom de tocar violão, você tem o dom de cantar e por aí vai. E durante muitos anos eu trabalhei com caricatura ao vivo, onde eu ia para os eventos fazer caricatura ao vivo das pessoas. E as caricaturas eram feitas de forma muito rápida e normalmente se formava uma pequena aglomeração, quando podia ter aglomeração, ao redor de onde eu estava desenhando. Todo mundo ficava maravilhado. Eu ouvi muitas vezes as pessoas falarem: cara, você tem um dom. E eu entendo o motivo das pessoas elogiarem, mas sinto decepcionar, eu não tenho um dom. Eu não nasci sabendo desenhar, assim como um violonista não nasceu sabendo tocar violão, ou um cantor nasceu sabendo cantar. E todo mundo que tem uma grande habilidade em algo provavelmente passou milhares de horas treinando, se aperfeiçoando e abdicando de outras coisas para poder se aperfeiçoar. Tem muito trabalho duro envolvido e pode ter certeza que não tem nada a ver com o presente dos deuses. Se você quer me convencer que existe um dom de alguma coisa, talvez a única coisa que eu acredito que seja um dom seria a beleza. Que a beleza é algo que você nasceu daquele jeito. Se você for bonito ou bonita, você não fez necessariamente alguma coisa para ser bonito ou bonita. E para mim, talvez isso seja a única coisa que se encaixaria como um dom. Dom esse que eu não tenho. Muhammad Ali foi um dos maiores pugilistas de todos os tempos. Em uma das suas entrevistas, perguntaram para ele: quantas abdominais você faz nos seus treinos? E ele respondeu: aproximadamente 100 abdominais. E o entrevistador então falou: mas atletas como você, normalmente fazem no mínimo 1000 repetições de abdominais. E ele então respondeu: eu faço muito mais do que 1000. É que eu só começo a contar essas 100 abdominais a partir do ponto que eu sinto que eu não aguento fazer mais nenhuma abdominal. Esse cara treinava 9 horas por dia,
todo santo dia. E mesmo assim, depois dessa entrevista, o entrevistador disse: cara, você tem um dom pra luta. Mas você acha realmente justo dizer que as pessoas que se esforçam tanto, lutam tanto pra melhorar as habilidades, elas têm um dom? Ou seja, ganharam tudo de mão beijada? Quando a gente diz que uma pessoa tem um dom, eu sei que não é com más intenções. No máximo, é porque a gente não entende como aquela pessoa pode ter tanta habilidade. A mesma explicação da mágica. Mas quer ver como eu desconstruo essa imagem de mágica em 1 minuto na sua cabeça? Lembra do Houdini, que ele ficava preso nas celas durante a noite? Depois que ele faleceu, a esposa dele revelou o segredo que ele guardava na boca dele uma chave mestra. Ou seja, era uma chavinha que através dela ele conseguia abrir praticamente qualquer tipo de fechadura. E ele não fazia isso só para escapar das celas, por exemplo. Ele usava para praticamente tudo. Então no final das contas, ele tinha um pequeno truque. Ele usava essa chave mestra que ele deixava guardada na boca dele, em um lugar bem escondido, e que ele conseguia usar essa chave para sair de praticamente qualquer tipo de enrascada, qualquer tipo de algema, qualquer tipo de corrente que colocassem nele. Eu sei que talvez é meio triste ouvir isso, porque no final das contas a gente queria que fosse mágica, né? A gente queria que fosse uma coisa que fosse sobrenatural, de outro mundo, mas no final das contas é apenas um método que ele usou, um método que teve um processo, teve muito treinamento, que de tanta habilidade que ele teve, parecia que era mágica. Então quando eu tava no evento fazendo caricatura ao vivo e as pessoas falavam: você tem um dom, é porque provavelmente elas não sabiam do meu método, da minha mágica para fazer aquilo acontecer. Minha mágica era simples, eu desenhava praticamente o tempo todo. As pessoas ignoram quantas vezes eu não fui para uma balada para ficar em casa desenhando, ou quantas vezes meus amigos me chamaram para jogar bola e eu ficava em casa estudando anatomia para aprender a finalmente desenhar mãos, que eu não sabia desenhar mão, ou quanto eu economizei para conseguir finalmente comprar meu material de desenho para poder desenhar e treinar um pouquinho mais. Tudo na vida que a gente aprende é com muito esforço. Reduzir esse esforço para algo como um dom, na minha opinião, é algo injusto. Mas aí você pode dizer: tadinho, peraí, você não tem um dom, mas você tem um talento, vai. O talento, que também é conhecido como aptidão ou vocação, é uma palavra usada para descrever uma moeda antiga grega que se chamava talento. Por isso, quando uma pessoa nascia em uma família rica, com posses, ela nascia com talentos. Ou seja, para essa pessoa, as coisas seriam um pouquinho mais fáceis, porque ela tem talento. Os tempos mudaram, mas o significado da palavra talvez não mudou tanto. Porque talento é a inclinação que uma pessoa tem de fazer algo acima da média com muita eficiência. Acima da média. Não tem a ver com dom. Você ter nascido com uma genética boa para natação, por exemplo, com braços largos, corpo esguio, pode te colocar na frente de uma pessoa que tenha nascido um pouquinho menor, com bracinhos mais curtos, e ambos podem treinar, e talvez você, pelas suas características genéticas, vai se sobressair um pouquinho mais no esporte do que outra pessoa que tem as características genéticas desfavoráveis. Provavelmente as pessoas vão ver seu resultado e vão falar: cara, você tem um baita talento para natação. Porém, se você não treinar, não fazer um bom uso desse seu talento, qualquer pessoa que treina duro vai poder te superar. Veja, por exemplo, Messi, Cristiano Ronaldo, o Ronaldinho, nenhum deles seriam excelentes jogadores se eles não tivessem treinado exaustivamente, por mais talentosos que fossem. Um talento que não é desenvolvido através de muito treinamento não serve para nada e nem vai te colocar acima da média. Então, significa que qualquer pessoa, mesmo sem ter um dom, pode treinar as habilidades e ser um artista? E por mais que você acredite que você não consiga desenhar, por mais que você ache que você só saiba desenhar hominho palito, eu te digo sem medo de errar. Com treinamento adequado, com o método certo e trabalho duro, você pode aprender a desenhar em alguns anos, talvez, e ser uma pessoa que vai ser chamada de artista por todos. É fácil? Com certeza não é. Estudos dizem que para você ser mestre em alguma coisa, você precisa dedicar no mínimo 10.000 horas de treinamento. E isso equivale a 10 horas de treinamento por 3 anos, todos os dias. Então talvez por isso seja tão difícil a gente encontrar pessoas que sejam super talentosas, porque não é para qualquer um. Então, por melhor que sejam as suas intenções, a próxima vez que você vê um artista que seja super habilidoso em alguma coisa, não diga que essa pessoa tem um dom. Parabenize essa pessoa pelo esforço e pelo trabalho duro. Desenhar, cantar, tocar violão, fazer tatuagem, dançar, atuar, tudo isso você pode aprender, desenvolver e melhorar, porque são habilidades. E chegar nesse nível de habilidade de um artista tem um preço. Pode ter certeza que os artistas pagam esse preço. Não é dom nem mágica.